Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Segundo o livro das Crônicas, capítulo número 34, é o texto que Deus colocou no meu coração. E nós leremos a palavra do Senhor. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 34, a partir do versículo de número 26. Se você localizou, pode confirmar dizendo amém. Está escrito assim: e quanto ao rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, assim direis a ele: assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que tu ouviste. Como teu coração foi terno e tu te humilhaste diante de Deus, quando ouviste as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste diante de mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei aos teus pais, e tu serás reunido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Assim eles trouxeram a palavra de volta ao rei. Amém. Amém, meus irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus está aqui, meus irmãos. Uma pessoa ouviu, eu vou repetir: Deus está aqui, meus irmãos. Isso. Olha para mim aqui. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 34. Lemos um texto sagrado que a Bíblia fala sobre um daqueles que nós podemos chamar de ícones da fidelidade a Deus ao longo da história da humanidade. O texto de 2 Crônicas, capítulo de número 34, a Bíblia fala sobre a história de um rei chamado Josias. 2 Crônicas, capítulo 34, a Bíblia fala a história de um rei chamado Josias. Eu quero deixar uma palavra muito breve para a meditação dos irmãos aqui hoje, mas dentro do tempo que nos é permitido, eu quero falar aqui sobre 3 segredos do reinado de Josias. 3 segredos do reinado de Josias. Para nós entendermos o que representa o reinado de Josias, para nós entendermos o que representa a obra que esse rei realizou, me permita rapidamente com os irmãos aqui relembrar um pouquinho do contexto histórico em que o rei Josias assume o trono da nação de Judá. A nação não vinha bem e já fazia um certo tempo. A nação não vinha bem e já fazia algum tempo que eles vinham sofrendo, que eles vinham padecendo. Havia instituída no meio do povo uma crise política, uma crise espiritual, uma crise moral, e essa crise estava levando a nação ao fundo do poço. Essa crise, ela vinha desde o final do reinado do rei Salomão. Salomão, você lembra, filho de Davi, aquele que assumiu o trono, e quando assumiu o trono, ele busca ao Senhor, e na sua oração Deus responde, e a resposta de Deus a ele é favorável, quando ele pede ao Senhor que Deus lhe dê sabedoria para governar. Salomão pediu sabedoria para governar. Porém, quando você olha para a história de Salomão, parece que talvez ele deveria ter pedido ao Senhor idoneidade moral para governar. Porque embora ele recebeu do Senhor sabedoria para administrar, Salomão parece que ao longo de sua vida, o seu aspecto moral, o seu aspecto de caráter foi corrompendo inclusive a sabedoria que Deus lhe havia dado. Haja visto que quando Salomão começou a reinar, Israel entra em um tempo de muita prosperidade. No início do reinado de Salomão, Israel começa a expandir as suas fronteiras geográficas, começa a fazer aliança com povos de outras terras, riqueza começa a vir para dentro da nação, a nação começa a prosperar, a nação começa a crescer. No auge do reinado de Salomão, vinham reis de todo o mundo para ver a glória e para ver aquilo que ele era capaz de fazer. Mas perto do final da sua vida, Salomão vai perdendo a sua essência.
perto do final da sua vida, Salomão vai perdendo o seu caráter. Perto do final da sua vida, Salomão vai perdendo a sua vontade de fazer o que era melhor diante de Deus, a tal ponto de, quando Salomão termina o seu reinado, quando Salomão está prestes a descer à sepultura e outro vai assumir o seu lugar, Salomão tinha um índice, escute, o homem que recebeu sabedoria do Senhor, o homem que foi aplaudido em toda a terra, e reis vinham para ver a sua glória. Quando ele está perto de terminar o reinado, Salomão tinha um índice de rejeição popular de 83%. 83% da nação olhava para Salomão e dizia: rei igual esse eu não quero. 83% da nação olhava para ele e dizia: um reinado desse não serve para nós. Das 12 tribos que compunham a nação, 10 dizia: esse tipo de reino para nós não serve. De maneira que quando Salomão morre e o seu filho Roboão vai assumir o trono, as 10 tribos mais insatisfeitas se reúnem e eles vêm para falar com aquele que seria o novo rei, e dizem para Roboão: Roboão, nós até aceitamos que você reine, até aceitamos que você governe, mas nós queremos fazer um pedido. Qual é o pedido? Primeiro pedido: queremos que você reduza a carga de impostos, porque os impostos estão pesando sobre a nação. Segundo pedido: o teu pai investiu na região sul, nós queremos pedir que você priorize também a região norte, e você invista aqui, porque tudo está concentrado no sul, em Jerusalém, e nós queremos que o norte também seja atendido. Roboão, quando ouve esse pedido das tribos, ele vai consultar os anciãos, e diz para eles: olha, as tribos estão me pedindo isso, o que é que eu faço? Os anciãos dizem para ele: cede ao pedido, que se você agrada o povo, você ganha o coração do povo e o povo vai te abençoar. Só que ele deixa esse conselho e vai pedir conselho para os jovens. Os jovens dizem para ele: se você ceder o povo depois te domina, então não ceda. Entre o conselho dos antigos e o conselho dos jovens, Roboão ouve o conselho dos jovens e diz para o povo: se o meu pai era complicado, se prepare que agora a coisa vai ficar pior. Se o meu pai era difícil, se prepare que agora o negócio vai ficar mais estreito. Aí as 10 tribos dizem: bom, se é assim, então nós não queremos mais fazer parte desse reino. E eles dividem a nação. 10 tribos ficam ao norte, 2 tribos ficam ao sul. As 10 tribos do norte entendem que o sul se desviou, portanto as 10 tribos ficam com o nome de Israel. O sul fica com o nome de Judá. 10 tribos de um lado, 2 tribos do outro, Israel de um lado, Judá do outro, reino norte, reino sul. Esse reino norte, ele dura mais ou menos 200 anos. 200 anos depois, Deus vai permitir a extinção desse reino, permitindo que o exército da Assíria venha contra eles, invada e destrua completamente aquela terra, restando o reino sul, restando o reino de Judá. O grande pecado do reino norte foi que nesses mais ou menos 200 anos que eles existiram, eles tiveram 20 reis. Dos 20 reis que eles tiveram, a Bíblia diz que 20 pecaram contra o Senhor. Não teve um rei que foi fiel. Já no reino sul, houveram reis que foram fiéis e reis que foram infiéis. Dentre aqueles que foram fiéis, eu quero mencionar só um aqui nessa noite, que é o rei Josias. Mas para entender um pouquinho quem foi esse camarada e glorificar a Deus pela vida dele, por aquilo que o Senhor foi capaz de fazer através da história dele, me permita lembrar um pouquinho aqui de quem era a família dele. Josias era neto de um homem chamado Manassés, e Manassés foi, quem sabe, o pior rei do reino sul. Manassés foi um homem, desculpe a minha expressão, endemoniado. Manassés foi um homem tomado por um espírito maligno, por um espírito de destruição. A Bíblia, falando sobre Manassés, a Bíblia vai dizer que não houve em Jerusalém um espaço de terra onde ele não tivesse derrubado sangue inocente, porque Manassés promovia uma mortandade no meio do povo. Manassés, ele calava os profetas de Deus. Foi no tempo de Manassés que Isaías foi cerrado ao meio. É no tempo de Manassés que a nação mergulhou no misticismo, na feitiçaria, na idolatria, a tal ponto que Manassés, ele colocou altares a outros deuses dentro de Israel.
Manassés, ele era tão diabólico que ele edificou um templo para o deus Moloque dentro de Israel. O deus Moloque, você lembra? Aquela divindade antiga, divindade entre aspas, que tinha sua estátua com as mãos abertas, e entre suas mãos havia uma fornalha, de maneira que se pegavam as crianças e colocavam no braço da estátua e acendia fogo na fornalha para ser sacrificado em sacrifício ao deus Moloque. Manassés era tão diabólico que ele edificou um templo, ele criou um vale para culto a esse Deus. E ele não era só tão diabólico por permitir o culto, mas a Bíblia vai dizer que Manassés chegou a sacrificar o próprio filho em sacrifício a Moloque. Foi um homem totalmente sanguinário, foi um homem que trouxe a idolatria, que trouxe a feitiçaria, que trouxe tudo de mal para dentro de Israel. Só que a Bíblia vai dizer que Deus, olhando para isso, logo vai colocar um ponto final no reinado de Manassés. Manassés desce à sepultura. Quando ele desce à sepultura, o seu filho, um homem chamado Amon, vai assumir o trono. E ele diz: meu pai procedeu assim, meu pai agia assim, se meu pai agir assim, eu vou proceder da mesma maneira. E Amon, quando assume o trono, ele dá continuidade ao reino maligno do pai. Ele continua matando, ele continua perseguindo, ele continua a idolatria, ele continua o roubo, ele continua tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Só que a Bíblia vai dizer que em alianças negativas, em alianças contrárias, Amon, ele é assassinado, ele é morto, e Israel e Judá fica sem rei novamente. Quando eles ficam sem rei, levanta-se um povo que a Bíblia chama de povo da terra. E esse povo da terra decide vingar a morte do seu rei. Vai contra os seus assassinos, mata eles e agora faz justiça. Judá está sem rei, mas aqueles que mataram o rei também descem à sepultura. Só que esse povo da terra, que era uma espécie de latifundiários, gente que tinha influência, gente que tinha riqueza e que fizeram justiça, eles olham e dizem: a nação não pode ficar sem rei. A nação não pode ficar sem alguém no trono. Vamos estabelecer quem de direito legal. Vamos estabelecer quem tem o direito para se assentar no trono. Quem é o próximo da lista? Josias. Eles olham para Josias e dizem: Josias, o negócio é o seguinte: é você o novo rei de Judá, é você o novo rei da nação. Prepare-se para assumir o seu trono. E Josias prepara. Josias então vem e é coroado como rei de Judá. Josias vem, ele é coroado como rei sobre a nação. Só há um pequenino detalhe: quando Josias assume o trono, ele tem 8 anos de idade. Ele só tem 8 anos de idade quando ele assume o trono. Só que esse menino era tão menino na idade, menino no tempo cronológico, mas era tão cabra macho no caráter, que desde a infância ele já mostrava uma postura totalmente diferente daqueles que lhe antecederam. Josias era menino na idade, mas era homem no caráter, era homem na personalidade, era menino para quem olhava fisicamente, mas para a essência que havia dentro dele, havia um homem de postura, havia um homem de firmeza, que estava chegando no trono e estava dizendo: eu vou fazer uma coisa diferente nessa nação, porque eu posso ser menino na idade, mas eu acredito que eu estou chegando aqui porque Deus está me trazendo. E se Deus está me trazendo, não importa se eu tenho pouca idade. Se Deus está me trazendo, não importa se eu sou criança. Se Deus está me trazendo, não importa se olham para mim e diz: quem é tu, menino, para falar alguma coisa aqui dentro? Vão ter que respeitar que eu tenho pouca idade, mas Ele me chamou para fazer a diferença. E quando Deus chama, Deus dá autoridade. Não importa se é criança, não importa se é mulher, não importa se é jovem. Alguém pode até
olhar e dizer: sai daqui, menino, você não tem idade para falar comigo. Mas quando Deus quer, gente velha tem que se dobrar para respeitar menino que Deus está levantando. E eu posso profetizar aqui nessa noite, nem que sejam meninos, Deus vai levantar aqui para uma obra poderosa e vai derramar autoridade para fazer a diferença nessa terra. Só que escuta, quando o menino assume o trono, ele diz: vou promover algumas coisas aqui que a minha família havia terminado. O que é que Josias promove? Ele promove pelo menos 3 coisas que eu quero deixar para sua reflexão aqui. O que é que Josias promove quando ele se assenta no trono? Primeira coisa que ele faz, ele diz: meu avô perseguia profeta, meu pai perseguia profeta. Ele diz: a partir de agora, no meu reino, profeta pode profetizar o que Deus manda. Primeira coisa que Josias faz, ele estabelece um renovo no ministério dos profetas. É no tempo de Josias que se levantam profetas como Jeremias, Sofonias. É no tempo de Josias que se levanta profeta Naum e até uma profetisa chamada Hulda. Por quê? Porque Josias assumiu o trono e disse: eu sou menino, mas eu quero ouvir a voz de Deus através dos profetas. E aí não me tenha por orgulhoso, não me tenha por arrogante, não me tenha por grosseiro, mas eu preciso dizer: é melhor menino que ouve a voz de Deus do que velho perseguindo o profeta. E ele chega e diz: pode falar, pode profetizar, porque meu avô perseguia profeta, meu pai perseguiu profeta. Mas quem não deve não, me ajude, quem não deve não. É por isso que está cheio de gente por aí usando de desculpa que não, eu estou zelando pelo zelo teológico, pela teologia da igreja. Alguns casos pode até ser, mas muitas vezes por aí tem gente calando a boca de profeta porque tem medo do que Deus pode falar quando levanta um profeta para falar a verdade no meio do povo. Tem muita gente por aí dizendo que está zelando da igreja e está calando a boca de profeta. Está dizendo: mulher, aqui você não profetiza mais. Está dizendo: jovem, aqui você não profetiza mais. Aqui nós somos uma igreja que não precisa disso. E deixa eu lhe dizer uma coisa: é por isso que pecado tem feito ninho em muito lugar, porque a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas aí vai uma palavra de Deus para a sua alma. Está chegando a hora que Deus vai levantar uma geração profética e ninguém vai calar aqueles que Deus está levantando. Eu começo a sentir a presença de Deus nessa casa. Se mais alguém está sentindo, só para começar a aquecer as turbinas, levante a tua mão para o céu e glorifique ao Senhor. Se Deus ainda tem profeta nessa casa, abra a tua boca. Se Deus ainda tem profeta nessa casa, glorifique ao Senhor. Não, pastor, mas se eu profetizar, vão me perseguir. Não, pastor, mas se eu profetizar, alguém diz que vai me expulsar deste lugar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quem manda na tua boca não é sistema religioso. Quem manda na tua boca não é o empresário mais poderoso da cidade. Quem manda na tua boca não são pessoas que estão com medo daquilo que Deus pode falar através de você. Se Deus te chamou, abra a boca e profetiza, abra a boca e fala, abra a boca e solta a palavra, porque Deus quer te usar para fazer a diferença. Josias diz: pode profetizar a partir de agora. Pergunta simples: profetas de Deus têm liberdade nessa casa? Pergunto uma vez mais: profetas de Deus têm liberdade nessa casa? Mas liberdade mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque tem gente que diz que profeta tem liberdade, mas ele é todo disfarçado. Nos bastidores ele persegue profeta. Ele diz para o profeta: pode pregar, mas quando o profeta vai embora, ele manipula para nunca mais voltar. Ele diz: profeta pode pregar, mas quando o profeta prega, aí nos bastidores diz: aí vamos dar um jeitinho de queimar ele aqui, queimar ele acolá. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus está levantando uma geração profética que ninguém vai conseguir colocar a mão. Tem gente que é perseguidor de profeta, pastor, e é disfarçado. É a síndrome de Acabe, sabe? A Bíblia diz que um dia Josafá foi convocado por Acabe para ajudá-lo em uma guerra. E Josafá chegou e disse: Acabe, eu posso até ir com você,
Só que antes de ir para a guerra eu tenho um procedimento. Qual é o procedimento? Eu chamo os profetas de Deus para ouvir a voz de Deus através deles. O Acabe disse: fica tranquilo, profeta que você quer? Tem o profeta a rodo aqui. Chamou um monte de profetas. Ele disse: profetiza aí, profetiza. Profetiza que o Josafá quer ouvir. Ele disse: se Deus está conosco e tal, fala. E os profetas começaram a profetizar. E disseram: vai que Deus é contigo. Vai que tu é o cara. Vai que a bênção está sobre você. Só que o Josafá era crente com visão espiritual. E crente com visão espiritual não se ilude com qualquer coisa. Crente com visão espiritual não fica comendo profecia frajuta como se fosse Deus falando. O Josafá diz que tem alguma coisa errada com esse negócio aí. O Acabe, não tem mais nenhum profeta? Tem um, mas ele não gosta de mim. Coisa boa, chama ele. Chamou. Veio um tal de Micaías, que o cabra era doido. Quando chegou, ele ainda chegou brincando. Ele disse: vai, Acabe, que Deus é contigo. O Acabe falou: eu sei que você não quer falar isso. Fala a verdade. O que é que você quer dizer de verdade? O Micaías libera a palavra e diz assim: se tu fores à guerra, você não volta com vida. Deus não está com você. O Acabe ficou tão bravo que disse: prenda ele. Os soldados vieram, pegaram e estão levando ele preso. O Micaías está aqui, profetizei mesmo, estou nem aí, vou para a prisão. Só que quando ele está indo, ele escuta o Acabe falar: quando eu voltar da guerra, resolvo o caso dele. Aí o Micaías parou na hora. Ele diz: como é que é a história? Quando eu voltar da guerra, eu julgo o teu caso. Aí o profeta vira e diz: se tu voltares com vida, Deus não falou na minha boca. O Acabe diz: vou provar que ele está errado. Foi para a guerra. Só que quando chegou na guerra, ele começou a pensar: e se foi Deus que usou? Ele chegou na guerra, meu irmão, e começou a pensar: vai que foi Deus que falou mesmo. Que esse povo, irmão, deixa eu te falar uma coisa: eles te perseguem, mas quando o calo aperta, eles sabem que foi Deus que falou. Eles podem falar mal de você, mas quando a coisa aperta, eles sabem que Deus está na sua vida. O Acabe diz: quer saber de uma coisa? Vou dar um jeitinho. Qual é o jeitinho que eu vou dar? Vou me disfarçar. Tira a roupa real, deixa com Josafá, fica com roupa de soldado. Por quê? Porque o exército inimigo vem e procura o rei. Aí ele estará disfarçado. A Bíblia diz que a tarde vai caindo, e quando a tarde vai caindo, ele estará disfarçado. Perseguidor do profeta, disfarçado no meio do campo de batalha. Quando ele está disfarçado, a Bíblia diz que um arqueiro pega o seu arco, pega a flecha, e ele nem olhou, puxou, não viu para onde estava atirando, simplesmente puxa e atira. Quando a flecha sai, se nós pudéssemos dramatizar isso aqui, é mais ou menos como se Deus chegasse na flecha e dissesse: flecha, está indo aonde? Eu não sei, me atiraram aí, não tem rumo não, vou lá no pastor Isaac. Aí Deus diz: não, deixa o Isaac lá, vou mudar a tua direção, sai dessa rota e pega outra rota. A flecha muda a direção e vai, e cai onde? Exatamente no Acabe, que estava disfarçado no meio do campo de batalha. E Acabe morre naquele dia. Deixa eu lhe dizer uma coisa: estava disfarçado, mas Deus sabe onde ele está. Estava disfarçado, mas Deus sabe guiar a flecha para pegar quem está disfarçado. Eita, não adianta reclamar não, irmão. Deus sabe onde você está. Está no altar disfarçado, mas Deus conhece quem é Acabe. Está no meio do círculo de oração disfarçada, mas Deus sabe quem tem espírito de Acabe. Está no meio dos jovens disfarçado, mas Deus sabe quem tem o espírito de Acabe. E eu vou te dizer: a flecha está vindo aí, a flecha está vindo aí, e vai acertar quem anda disfarçado. Se eu fosse você, entrava pelo caminho do conserto, porque hoje a flecha de Deus vai passar na terra e pode colocar fim em alguém que anda disfarçado. Disfarçado, ternão, gravata, cabelão comprido, Bíblia debaixo do braço, mas Deus sabe o que faz por aí, Deus sabe os comentários que faz, mas a flecha está vindo aí, gente.
Graças a Deus que já começou a cair em alguns altares por aí, né? Já começou a cair em alguns altares e está dizendo: ei, acabe, estou tirando fora. É gente que diz: não, comigo ninguém mexe. Deus diz: eu mexo sim, a flecha é minha. Eu vou pegar sim, eu vou colocar as coisas no lugar. Primeira coisa que Josias faz: profeta no meu reino, pode profetizar à vontade. Não tenho medo, fala, porque eu quero ouvir a voz de Deus através dos profetas. Segunda coisa que Josias faz, memorize isso por favor. Josias primeiro promove um renovo no ministério dos profetas. Segundo, ele promove valorização da história. Olhe para mim e escute isso. Quando Josias assume o trono, ele diz aí: um povo que não sabe de onde veio vira qualquer coisa. Um povo que não sabe da sua cultura assimila qualquer coisa. Então, a partir de agora, nós vamos investir aqui no conhecimento de história. É no tempo de Josias que livros como Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, metade do segundo livro dos Reis é escrito. Por quê? Porque ele diz: gente, se nós nos esquecemos de nossa história, nós vamos nos tornar qualquer coisa, vamos assimilar qualquer cultura. Então Josias diz: a partir de agora, a gente não vai esquecer as nossas raízes e a história que nos trouxe até aqui, para que ninguém venha interferir naquilo que é a essência da nossa cultura e do nosso caráter. Povo que esquece da história, com o tempo vai assimilando qualquer coisa, irmão. Povo que esquece de onde nasceu, a sua origem, com o tempo vai assimilando qualquer coisa. É por isso que vez por outra a gente tem que parar e lembrar a nossa história, lembrar o que nos trouxe até aqui. Me permita falar em âmbito geral: de vez em quando a gente precisa parar como igreja e lembrar a essência que nos trouxe até aqui. Porque se a gente esquecer de nossas raízes e como essa igreja nasceu, a gente vai aceitar que qualquer cultura, que qualquer vento de movimento, qualquer coisa dessa maneira venha, se introduza em nosso meio e mude quem Deus nos chamou para ser. Mas quando a gente lembra da nossa história, a gente diz para esses movimentos que estão surgindo por aí: aqui dentro não entra, porque a gente sabe de onde veio e o que Deus nos deu para que seja usado nessa terra. Por quem está cheio de igreja inventando moda por aí? Quem está cheio de pregador inventando moda por aí? Porque há uma carência de pregadores bíblicos e muito coach no evangelho hoje, porque nós estamos esquecendo de nossa história, de onde a gente veio. E eu preciso te dizer, igreja de Deus aqui neste lugar, nós precisamos nunca esquecermos de nossa história, para a gente não perder a nossa essência. E eu preciso te dizer, a história que nos trouxe até aqui é uma história de fogo e glória, de unção e poder. E se nasceu no fogo tem que continuar. Se nasceu no Pentecoste tem que continuar. Se nasceu na profecia tem que continuar. Se nasceu no assim diz o Senhor, no assim diz o Senhor, tem que continuar. Ah, irmã, eu tenho 39 anos de idade só. Eu faço parte de uma geração nova que vem surgindo por aí. Mas se tem uma coisa que eu oro, é que nunca na minha vida eu venha a jogar fora a história dos antigos e dizer: esse povo que passou já não serve para o dia de hoje. Não, igreja que não tem história também não tem essência. Mas a história dessa igreja nasceu no fogo e hoje nós glorificamos a Deus, porque a essência ainda está neste lugar. Que história é essa de fogo, pastor? Que história é essa de história? Nem conheço essa história, não conhece? Deixa eu lembrar junto com você então. A história dessa igreja começa nos Estados Unidos, por volta do ano de 1900. 1900, há nos Estados Unidos um professor de teologia chamado Charles Parham. E em 1900, Parham, no seu seminário, ele faz uma proposta para os seus alunos. Qual é a proposta? A proposta de Parham é: vão para casa, e esse ano vocês vão estudar o livro de Atos dos Apóstolos. E tudo que vocês entenderem de Atos dos Apóstolos, vocês anotem, tragam, e nós vamos estudar em sala de aula. Combinado? Combinado. Os alunos foram para casa, ano de 1900, e começaram a estudar Atos dos Apóstolos. E eles foram anotando tudo o que aprendia, tudo aquilo que eles queriam, eles foram anotando. Só que no meio do ano começou a surgir uma dúvida, meu pastor.
Os alunos começaram a escrever, pastor Isaac, aquilo que entendiam, e alguém escrevendo sobre Atos perguntou: mas e se hoje Jesus levantasse uma igreja com o mesmo poder da igreja de Atos? Os alunos começaram a perguntar: e se hoje Jesus batizasse com o Espírito Santo, como batizou os crentes em Atos dos Apóstolos? O que aconteceria no mundo se isso acontecesse hoje? E aí eles começaram a discutir entre si, se Jesus batizaria hoje ou não. Jesus batiza hoje ou não? Resultado: 31 de dezembro de 1900, perto da meia-noite, os irmãos daquele seminário estão orando, e eles estão orando já próximo da meia-noite, aquela oração comum, aquela oração normal. De repente levanta-se uma moça, e a moça diz assim: gente, eu quero entrar no meio desse círculo aqui, e eu gostaria que vocês orassem por mim. Ah, é? Orar por quê? Ela diz: porque lendo Atos dos Apóstolos, eu entendi que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. E ela diz: eu quero que vocês orem por mim, porque eu creio que Jesus vai me batizar aqui agora. Ela entra no meio, 31 de dezembro de 1900, perto da meia-noite. Eles oram por ela, e quando oram por ela, a moça é batizada com o Espírito Santo. Só que o negócio foi incrível, porque não foi só ali. Quando ela foi batizada com o Espírito Santo, a atmosfera do mundo, do planeta, fez isso aqui, mudou, e começou a explodir focos de avivamento em todo o mundo. O início do século foi varrido pela glória de Deus. Os avivamentos do começo do século são incríveis. Por exemplo, o avivamento de 1905, País de Gales. Se você não estudou, por gentileza, estude isso. País de Gales, eles estavam em um culto dia e começaram a dizer: o Senhor está batizando na terra, o Senhor está operando na terra, e nossa reunião aqui é daquela reunião que o povo só acorda quando bate a cabeça no banco da frente, é daquelas uma aqui que não tem um glória a Deus, não tem um aleluia, não tem um amém. E eles começam no meio da reunião a dizer: nós queremos ser batizados, nós queremos poder, nós queremos glória, nós queremos unção, nós queremos autoridade. E quando eles estão dizendo: Senhor, nós queremos receber da tua presença, Deus desce na reunião. Quando Deus desce na reunião, naquele dia o culto não acabou. Literalmente o culto não acabou. O culto no País de Gales durou 6 meses direto, porque o povo estava na igreja, saía um grupo, fazia o que tinha que fazer, voltava, depois o outro grupo saía, e foram 6 meses direto. Nesses 6 meses, eventos esportivos foram cancelados. Por quê? Porque não tinha torcida. O povo estava na igreja. Não tinha atleta, os atletas estavam na igreja. Tem uma história muito legal desse avivamento, de um dia que haviam 2 igrejas na cidade, e as igrejas estavam brigadas entre si. Naquele tempo a igreja brigava, hoje não, né? Naquele tempo acontecia 2 igrejas brigadas entre elas. E naquele movimento de oração, um irmão se levantou e falou: gente, eu estou sentindo de Deus. O quê? Vamos lá na outra igreja e nós vamos orar junto com eles. Vocês aceitam? A igreja cheia do Espírito Santo: aceitamos, vamos lá. E eles saíram para ir. Só que lá na outra igreja, meu irmão, alguém levantou na mesma hora e disse: estou sentindo de Deus, vamos lá na outra igreja e vamos orar com eles. Aceitamos. A igreja saiu e estava indo. Eles estavam indo de lá e vindo cá. Eles se encontraram no meio do caminho, e no meio do caminho houve um culto ar livre, com renovação, comunhão, pedido de perdão e a glória de Deus se manifestando. Na Índia, 1905, tem a história de uma mulher que, se você não ouviu, procure se informar sobre ela. Uma mulher chamada Pandita Ramabai. Essa mulher, tomada pelo Espírito Santo, ela era tão cheia da glória de Deus que ela conseguiu mudar a cultura do país. Na Índia, início do século, era permitido que homens extremamente velhos casassem com meninas extremamente jovens. Então um homem de 60, 65 anos casava com uma menina de 8, 10 anos. E essa mulher, ela levantou uma organização que adotou 800 jovens viúvas, porque a menina com 8 anos casava com um homem de 60, estimativa de vida baixa, logo ele morria, ela ficava viúva. Ela adotou 800 meninas, que dava suporte para essas crianças.
Só que Pandita Ramabai, uma mulher tão cheia do Espírito Santo, logo após a sua morte, o impacto de sua obra e o poder de Deus através dela foi tão grande que eles mudaram a lei do país. Eles mudaram a lei do país, meu irmão, por causa de uma mulher cheia do Espírito Santo. Então não vou nem olhar para a igreja agora, eu vou falando para o senhor aqui, pastor. É por isso que me incomoda a crente que está no Facebook brigando pelo Lula, pelo Bolsonaro, crente que está na rua brigando e quase saindo no soco com os outros por causa de política. O poder que vai mudar essa nação não é poder político, é o poder do Espírito Santo. A mulher muda por causa de uma unção que estava sobre ela, o país muda a lei. 1909, lá nos Estados Unidos de novo, o mesmo Parham de 1900 está em um outro seminário teológico, ensinando. E ele está ensinando sobre o Espírito Santo. Quando ele está ensinando seus alunos, naquele dia tem uma peculiaridade. Qual é? Do lado de fora da sala tem um moço sentado em uma cadeira, ouvindo a aula. Por que ele está do lado de fora ouvindo a aula? Porque ele tinha algo que naquele tempo fazia diferença. Hoje, graças a Deus, não. Mas naquele tempo fazia diferença. O que? Ele era negro. E do lado de fora, ele estava ouvindo a aula, porque negro não entrava em sala de aula. As cadeiras eram só para branco. Então ele estava no corredor ouvindo a aula do Parham. E o Parham falando sobre o Espírito Santo, quando termina a aula, aquele jovem negro chama Parham e diz para ele: ô Parham, me diz uma coisa aqui. Será que esse teu Jesus, porventura, batizaria um negro com o Espírito Santo? E o Parham diz: não sei. Dobra o joelho aí, William Seymour, e nós vamos ver agora. Quando ora, William Seymour é batizado com o Espírito Santo. Ele sai dali tão tomado que procura um lugar para pregar. Ele acha um endereço conhecido, um lugar chamado Rua Bonnie Bray. Na Rua Bonnie Bray, ele em uma casa monta um ponto de pregação onde a glória descia, onde o poder se manifestava, a tal ponto de ter um piano no canto da sala e não ter músico. E eles começaram a orar e dizer: Senhor, levanta um músico para tocar aqui, tocar um pianinho, um tecladinho para ajudar na ministração, na mensagem. E não tinha ninguém. Aí um dia numa reunião, uma mulher saiu marchando, falando em 5 idiomas diferentes, sem nunca ter estudado. Ela senta no piano e começa a tocar. E ela vai tocar até o final da sua vida, todas as vezes que o Espírito Santo possuía ela. Só que ela nunca estudou música, mas o Espírito de Deus tomava ela e capacitava. A rua fica pequena, eles saem dali e vão para um outro lugar, uma rua chamada Azusa. Na Rua Azusa, retratam aqueles que buscaram o conhecimento da história, que as pessoas diziam que na Rua Azusa, o culto estava acontecendo aqui, a 3 quarteirões de distância. Quando as pessoas atravessavam, parecia que estava atravessando um véu, e a atmosfera mudava. Na esquina da igreja, as pessoas caíam de joelho, sentindo o peso do seu pecado, e diziam: Jesus é real e eu quero entregar a minha vida para Ele. Dentro desse salão da Rua Azusa, de vez em quando William Seymour não conseguia pregar, ele enfiava a cabeça embaixo do púlpito e dizia: Ele chegou, Ele chegou, Ele chegou. E quando ele dizia Ele chegou, o Espírito Santo começava a batizar homem, mulher, criança, jovem, com a sua presença, e a glória dele se manifestava. Eu sinto esse Espírito neste lugar. Eu não sou William Seymour, mas eu posso dizer aqui nessa noite: Ele chegou, Ele chegou, Ele chegou, Ele chegou. E se você sente, levante a tua mão, porque Ele está dizendo: eu venho para renovar a minha igreja agora. Puramanda calabara xandabar, ai mandar aquela sombra tarabacalá, turabababa sandebaca darabaxandabaia. Nessa rua, o negócio era tão incrível que um dia mandaram um repórter para lá para fazer uma reportagem esculhambando com a igreja.
Mandaram um repórter para lá para fazer uma reportagem destruindo com a fama da igreja. O repórter entrou e ele ficou no cantinho, na parede, olhando o movimento. E quando ele começou a olhar o movimento, ele viu as irmãs dançando, ele viu os homens correndo, e ele escrevendo e falando: histeria coletiva. Esse povo está tomado por um surto. Esse povo está maluco. De repente, quando ele está escrevendo, ele olha e do lado dele tem uma criança. E a criança baila e fala em línguas. A criança dança e fala em mistérios. Ele para e fica olhando para a criança. Quando ele fica olhando para a criança, o Espírito Santo bufa no coração dele. E ele começa a escrever e diz: homens podem fingir, mulheres podem fingir, mas o que eu vejo nessa criança não pode ser fingimento. O Espírito Santo está aqui. Urabacalabarasabá. Uracalabai, aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Eu profetizo, esses cultos vão voltar. A gente vai voltar para aquelas reuniões que não tinha hora para acabar. A gente vai voltar para aquelas reuniões que o povo levantava para adorar. A gente vai voltar para aquelas reuniões que o povo levantava a mão, que o povo não conseguia ficar sentado. A gente vai voltar para aquelas reuniões que a glória descia. E quem sabe vai começar agora. Se pode ser hoje, levante a tua mão para receber o que Deus tem para essa casa. Segure a sua mão levantada por um segundo. Eu sinto a presença de Deus nessa casa. Eu sinto a glória de Deus aqui. Se Deus disser que vai levantar dois aqui nessa mesma unção e nessa mesma presença, dá licença, eu sou o primeiro. Se o segundo está aqui, segure a tua mão levantada e adore. Segure a tua mão levantada e adore. Eu vou fazer conforme o Espírito Santo me orienta. Se você tem comunhão com quem está perto de você, segure a mão dele aí, segure a mão dela. Segure a mão de quem está perto de você, levante a mão dele lá em cima. Mão levantada é sinal de vitória, mãos dadas é sinal de união. Na união dessa igreja, Deus está dizendo: tem avivamento chegando, tem avivamento chegando, tem um novo tempo chegando, tem uma nova fase chegando. Crianças podem profetizar, jovens podem adorar. Alabarasabá. Profetas pode soltar essa profecia. Profeta pode abrir a tua boca. Mulher de Deus, volte a falar das visões que Deus te revela. Olha aqui, ó. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. É dessa glória que não dá para segurar. É dessa glória que não tem como ficar sentado. É dessa glória que não tem como ficar de boca fechada. Meu Deus do céu, eu não sei como você consegue se controlar. A glória de Deus chegou. Pega essa presença, pega. Sinta essa glória, pega. Eu profetizo, jovem, sai poeira da tua garganta, mas vai voltar a falar em línguas aqui hoje. Vai voltar a falar em línguas aqui hoje. Mulher que há tempo não profetizava, vai profetizar agora. Abre a sua boca aí. Os dons de Deus descem nessa casa. Tem profecia, tem revelação, tem discernimento de espírito, tem palavra de conhecimento. Deus não mudou. O Deus dessa igreja ainda é o mesmo para operar no meio dela. Uracalabachandarabandarabacaya. Churaiaiá.
Deus descer na terra. Vai, abra sua boca, seja tomado por essa glória, seja tomado por essa glória. A presença de Deus chegou, receba. Escute, não tem como continuar. É desse movimento que 2 missionários vão ser enviados para o Brasil. É desse movimento que 2 missionários vêm para o Brasil por uma profecia de Deus. Chegam nessa terra, não sabem nem falar português. Estudam durante 1 ano para ter a primeira oportunidade para dar uma pregação no Brasil. E quando eles vão pregar, a primeira mensagem deles é: nós viemos à terra brasileira para dizer para esse povo que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Nasceu assim, meu irmão. E é por isso que o meu coração entra em desespero quando eu vejo jovens cantando, usando de toda a técnica vocal, de tudo aquilo que o talento humano pode oferecer, mas você percebe que a glória de Deus não está ali. Pregadores que vêm com seus jargões: eu vim aqui virar a chave, eu vim aqui destravar o seu potencial. E seus jargões não substituem a glória de Deus. E há uma geração de jovens que se ilude com isso. Por que é que eles se iludem com isso? Eu digo, porque eles não viram a essência. A história foi se perdendo. Sabe por que é que essa geração chama de pregadores alguns por aí que a gente olha e diz não é pregador nunca? Porque eles não viram, meu pastor Luiz Antônio. Eles não viram Gesiel Gomes no auge. Eles não viram Takayama. Eles não viram Valdir Nunes Bícego. Eles não viram Joá Caetano. E porque não viram a glória, eles se iludem com o que vem por aí com aparência de pregador. Mas ei, aí vai uma palavra: o clamor dos antigos chegou diante do trono. Andaraçaba. E vai acontecer. Eu estava outro dia no estado de São Paulo pregando. O pastor nos levou e colocou uma escala. Eu pregava quinta-feira, um outro pastor sexta, aí eu pregava sábado e aquele pastor fechava o congresso domingo. Eu preguei quinta-feira. Pense no dia que eu preguei. Mas preguei. E não aconteceu nada. Mas nada, pastor. Eu saí frustrado, meus irmãos. Sabe aquele dia que sai frustrado, não deu nada? Era aquele dia. Estou indo para o hotel, falei que o pastor quer pregar sexta. Rapaz, deu ruim hoje. O povo não veio, não. Ele disse: não, tu tá fraco. Deixa que amanhã eu vou pregar, você vai ver o que vai acontecer. Vai virar. Ele pregou na sexta. Até a caixa de som pegou fogo. Mas o povo não. O povo ruim, travado. E aí a gente está voltando para o hotel, nós dois, cabisbaixo. Quando eu estou indo para o hotel, Deus me dá uma visão de um rebanho de ovelhas muito grande.
mas amarelas. Eu disse, pastor, tem ovelha amarela? Ele diz, não sei não. Eu digo, tá. Sábado à tarde eu estou no quarto do hotel orando, e o Espírito Santo me falou, não são amarelas, são manchadas, por causa do pecado que está no meio desse povo. E eu vou te dar uma palavra para mudar a história deles hoje. E Deus me deu uma mensagem para aquela noite, e a mensagem foi: como escapareis da condenação do inferno? Meia hora de mensagem eu vi os jovens revoltados com as coisas que Deus estava me levando a falar. Eu via jovens querendo sair e as irmãs segurando no lugar. Só que meia hora de mensagem depois, com aquele clima travado que não mudava, aquelas irmãzinhas com o cabelinho branco, aqueles irmãozinhos com o cabelinho branco, eu vi que eles começaram a tirar os lenços do bolso, enxugar as lágrimas. Eles levantavam a mão e diziam: fala, Deus, fala que a tua igreja ouve. Quando eles começaram a clamar, Deus desceu naquele lugar. 27 pessoas aceitaram Jesus e metade dos jovens foram batizados com o Espírito Santo naquela noite. Porque o clamor daqueles que têm o cabelinho branco, mas viram a glória, está chegando diante do trono. E Deus está dizendo: a minha presença está descendo de novo, de novo, de novo, de novo. A minha presença volta para casa. Josias diz: precisamos valorizar a nossa história. E eu encerro. A última coisa que Josias fez e que você precisa essa noite ter coragem para fazer. Josias se levanta e ele diz: meu avô foi um homem que teve um estilo de vida que não agradou a Deus. Meu pai foi um homem que teve um estilo de vida que não agradou a Deus. Só que Josias se levanta e diz: não importa se a minha família inteira tomou esse rumo, em mim vai começar um novo tempo. Josias se levanta e ele diz: a minha família vem de um histórico extremamente complicado, e seguindo a lógica humana, seguindo a sociologia, eu também serei fruto do meio, e eu também vou caminhar para um estágio de deterioração, e serei alguém extremamente complicado nessa terra. Só que Josias se levanta e ele diz: não importa se ninguém na minha casa foi do jeito que eu quero ser, em mim começa um novo tempo, uma nova fase. Eu estou rompendo com o passado e estou dizendo: em mim vai começar uma nova história. Josias diz: o passado poderia me assombrar, o passado poderia me oprimir, mas Josias diz: o passado não vai determinar quem eu posso ser. E ele diz: eu vou começar um novo tempo. O Espírito da profecia está falando na minha boca para alguém aqui. Sua avó pode ter passado pelo processo da traição. Sua mãe pode ter passado pelo processo da traição conjugal. Alguém mais na sua família pode ter passado pelo processo da traição conjugal. E você diz: eu não quero nunca me relacionar com ninguém, porque todos da minha família passaram por esse problema. E o Espírito da profecia me trouxe aqui para dizer para você: em você a maldição é quebrada e começa um novo tempo e um novo pacto. Pastor, que é isso? Minha mãe apanhava do meu pai. Eu vou casar para viver isso? Em você o passado é quebrado e começa uma nova história. Minha família, pastor, vem de um histórico de gente que quebrou financeiramente, pastor. Minha família vem de um histórico de gente que conquistou muito e perdeu tudo. Mas essa noite o Espírito de Deus te trouxe aqui para dizer: em você começa um novo pacto. O que de negativo houve no seu passado não precisa se repetir no seu futuro. Porque essa noite Deus está dizendo para você: eu estou te dando a chance de dizer:
Veio tudo dando errado, dando errado, dando errado. Até agora, daqui para frente, Deus constrói uma nova história. Shuramanda calabashadaba, ramandara calabashudarabanda. O espírito da profecia fala na minha boca. Eu quero romper com o passado de alguém. Eu quero hoje dar a alguém neste lugar a oportunidade de escrever uma nova história. Eu não sei com quantas pessoas essa mensagem desde o início dela falou, mas eu sei que o Espírito de Deus falou com muita gente aqui hoje. E eu quero nessa noite, de posse da autoridade do Espírito Santo e segundo a direção dele, orar por todas aquelas pessoas que estão aqui e dizem: pastor, é comigo, é para mim que Deus está falando. Essa mensagem foi direcionada para minha alma. Se Deus falou com você, aqui no altar, na galeria, na nave da igreja, se você diz: é comigo que Deus está falando, nem espera para ver quem vem. Se é para você, sai correndo do teu lugar e vem diante do altar do Senhor. Eu quero orar por você. Precioso Espírito de Deus, aqui está a vida da sua igreja na sua presença. Espírito Santo do Senhor, olha para essa igreja, Pai. Olha para esse povo. A chama que o Senhor acendeu, que nunca se apague. A chama do ministério, a chama de fazer a tua obra. Transforma a vida dessa pessoa que veio para diante do altar. Senhor eterno, que o passado não tenha o poder de determinar como ela será, mas que hoje maldições sejam quebradas, laços de destruição sejam quebrados, e essa igreja seja tomada por um novo tempo da tua parte. Essa pessoa seja tomada por um novo tempo da sua parte, para a glória do teu nome.